Olá, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Eu me chamo Carla Menezes e estou aqui representando a Associação Mão Amiga no AmaCast. Bem, esse podcast, gente, ele é uma atribuição do projeto Construindo Campeões, onde a gente está aqui abordando vários temas, né, a respeito tanto do projeto como da própria Associação Mão Amiga e trazendo também temas de conhecimentos. Então, vale a pena você ir no nosso canal do YouTube para poder conferir as entrevistas anteriores. Hoje já é o 7º episódio e a gente está muito feliz em estar aqui hoje trazendo um tema que é muito relevante hoje em dia. Não sei se vocês sabem, mas hoje, dia 26 de setembro, é o Dia Nacional dos Surdos. É o dia que foi selecionado para comemorar o Dia dos Surdos. E isso não é de hoje não, viu, gente? É muito antigo. Mas para falar um pouco mais sobre tanto essa história do Dia Nacional dos Surdos, mas também falar sobre essa parte de inclusão, que é um assunto tão debatido, mas infelizmente hoje em dia ainda é um problema a ser resolvido. A gente trouxe hoje para o nosso podcast, através da Associação Mão Amiga, através do projeto Construindo Campeões, a professora e intérprete de Libras, Rosângela Lima. Rosângela, seja muito bem-vinda ao podcast. Que aqui seja um espaço que a senhora tenha para poder falar a respeito de Libras, falar a respeito dos surdos e do direito dos surdos aqui, tanto em João Pessoa como em todo o estado da Paraíba. Seja muito bem-vinda. É um prazer receber a senhora aqui. Gratidão, eu que agradeço a oportunidade de poder, então, compartilhar um pouco de toda a minha vivência, né, junto a essa comunidade surda. Então, o agradecimento é todo meu. Eu vou começar, antes de começar a conversar um pouquinho com a senhora sobre sua história de vida, como foi que a senhora se tornou intérprete de Libras, abraçou essa causa. O dia 26 de setembro é um dia que foi escolhido desde da fundação da primeira escola, né, isso de surdos no Brasil, em 1857. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Então, a história traz, né, o dia 26 de setembro, ele realmente é um marco de muitas conquistas, né? Lutas dentro da comunidade surda pelo seu direito de ter a Libras, né? Através da lei 10.436 e o seu decreto 5.226 de 2005, que realmente traz para a nossa sociedade, né, Carla, a oportunidade para que esse público surdo, né, para que a comunidade surda possa vir ter e transitar dentro da nossa sociedade, né, com o direito de ir e vir, esse direito de igualdade, né, que a Libras traz. Então, o dia 26 é um marco, sim, é um marco de luta, né, de respeito, de igualdade, de acessibilidade e de inclusão a essa comunidade, com certeza. E agora, Rosângela, eu vou falar um pouquinho, eu gostaria de saber um pouquinho da sua história, né, para a gente poder dar continuidade a esse tema, não só do dia 26 em si, mas também sobre o tema da inclusão e da língua brasileira de sinais. Quem é Rosângela Lima? Conta um pouquinho da tua história, da tua carreira e como foi que você chegou a essa profissão de professora e intérprete de Libras, que você, pelo que, né, nossos ouvintes e quem está assistindo agora o YouTube vê que você fala e escuta normalmente. Conta a tua história pra gente. Sim, sim. Então, Rosângela, né? Eu sou assistente social, atuante no momento, sou técnica de enfermagem também atuante, sou professora de Libras, tradutora, intérprete de Libras. Então, mas a minha trajetória, né, a minha trajetória profissional foi toda na saúde. Mas aí, em um determinado dia, na saúde, né, estando de plantão em um serviço de urgência, me deparei com uma criança surda, que deu entrada nesse setor de urgência na verdade, com um edema, um início de edema de glote. Né? O edema de glote, para quem não sabe, é o inchaço das glândulas em virtude de algum processo alérgico. Aí o que aconteceu? Essa criança deu entrada e aí ela só sinalizava. Infelizmente, tinha mais ou menos quantos anos, assim? Eu acredito que ela tinha mais ou menos em torno de uns 6 anos, mais ou menos de 6 anos para 7 anos de idade. E aí o que acontece? A mãe também ficou muito aperreada, porque a mãe, no papel de mãe, realmente ficou bem, bem agitada, sem conseguir também entender a criança, que sinalizava, que já sabia Libras.
E aí, naquela angústia, toda a equipe de urgência lá, bem ansioso para ajudar a criança, e ninguém conseguia, porque também, de fato, ninguém sabia Libras. Isso foi mais ou menos em que anos? Isso foi mais ou menos no ano de 2010, por aí, né? Tudo bem. Passando isso, a gente começou a tentar entender, e o médico, eu não posso entrar com nada se eu não tiver pelo menos uma ideia do que foi que está se acontecendo com a criança, o que foi que aconteceu antes, para que então eu possa entrar com a droga exata. Certo, vamos lá, vem cá, não, a gente não conseguiu ir agora e agora, e ia, na verdade, esperar, infelizmente, se tivesse que acontecer, infelizmente, o pior, então agir dentro do pior, mas até então era preciso saber o que estava ocorrendo com aquela criança. Foi quando veio uma enfermeira que estava de plantão e ela já sabia Libras e conseguiu identificar, né, que a criança estava sinalizando o sinal de remédio, que tinha feito uso de um remédio. Então, a enfermeira, quando ela identificou que era remédio, ela começou a falar, né, que realmente ele tinha feito uso de um remédio. Foi quando a mãe teve a ideia e disse, lembrou e disse, realmente, ele fez uso de tal remédio. E aí citou lá o nome do remédio, foi quando o médico entendeu todo o processo do que estava acontecendo com a criança, entrou com a medicação exata e a gente conseguiu tirar a criança do quadro. Naquele exato momento, Carla, quando aquilo tudo ali acontecendo, você acredita que todo mundo sempre costuma dizer que eu sou bem proativa na urgência. Eu sou eu vou mesmo para cima, tá acontecendo, vamos lá, vamos se erguer, vamos embora, vamos tirar o paciente do quadro. Mas nesse dia eu não consegui. Eu só conseguia ficar com a cabeça para um lado, para o outro, vendo todo o movimento e não conseguia fazer nada, porque eu imaginava que o pior podia acontecer. Depois de ver toda aquela cena passar e de ver aquela enfermeira se comunicando com aquela criança, e eu disse, meu Deus, eu disse para mim mesma, a partir de agora, a partir desse momento, o surdo ele não fica sem a comunicação eu estando no serviço. A acessibilidade, a comunicação com a Libras vai acontecer em todos os espaços que eu passar. E assim eu tenho feito até hoje. Então, a minha trajetória, na verdade, foi muitos anos na saúde. Mas eu agradeço muito em ter essa trajetória dentro da saúde e poder também que, infelizmente, naquela situação, né, que não era tão agradável, mas foi ali que eu decidi ter a Libras como uma missão de vida. Entendi. Ter a Libras como uma missão em poder realmente, de alguma forma, ajudar o surdo através da acessibilidade em Libras. Esse ocorrido foi mais ou menos pela sua lembrança em 2010, então vamos botar aí 15 anos. Por aí. Existe ainda esse despreparo de profissionais na área de saúde, eu vou falar da área de saúde, que é a área da sua atuação. Entender o surdo e ter esse diálogo e ter essa comunicação com o surdo, existe ainda esse despreparo? Infelizmente, sim. Né? É notório, né? Hoje em dia, se você sentar e conversar e tentar procurar saber do surdo qual é a área que mais atinge ele, que mais prejudica a comunidade, infelizmente, ainda é a área da saúde, pela falta, sim, do preparo do profissional, da formação desse profissional. A gente tende a levar essa comunicação, a formação dentro da área da saúde, correr atrás de profissionais que realmente desejem, né, de alguma forma, não focar tipo, eu sou, um exemplo, eu sou médico, então eu estou aqui para medicar, eu sou enfermeira, eu estou aqui para dar o suporte. Não só isso, mas dentro desse contexto de medicar, de dar suporte, de dar o apoio ao paciente, né, você vai em cima dele, seja ele ouvinte ou surdo. Então, se você se depara com um surdo, será que, a depender do profissional, não seria uma Rosângela na vida que lá atrás, quando parou para pensar e se sentiu uma inútil, diante de um momento que eu mesmo só ficava no mexer da cabeça porque nada conseguia fazer. Então, é necessário realmente passar pela situação ou realmente é mais fácil a gente procurar uma formação, um curso, uma capacitação? Se não fosse, graças a Deus, né, primeiramente, se não fosse a
a preparação, né? Essa enfermeira na época, né, que sabia entender o que a criança estava falando, a gente podia ter esperado o pior ali, né? Sim, sim. Porque o tratamento ali não ia ser feito tão eficaz, tão rápido como, né, não sabendo do que havia ocorrido. Dona Rosângela, e aí você aprendeu Libras, a senhora quis aprender Libras, começou a se aperfeiçoar, e aí como é que surgiu depois as oportunidades de dar aula? Porque o curso de Libras não tem um curso superior, né? Não tem nenhuma... São cursos rápidos ali que várias instituições têm, inclusive a AMA também, que depois, no final, a gente vai falar sobre isso. Como é que surgiu essa oportunidade? Então, a partir desse episódio que ocorreu comigo, né, de ter presenciado tudo aquilo, foi quando essa enfermeira chegou para mim e fez, vamos aprender Libras? E aí, a cada plantão que a gente tinha, que a gente estava junto, ela fazia, vou lhe dar 10 sinais hoje. Aí ela me passava 10 sinais, depois ela me passava 20. Hoje a gente vai aprender 200 sinais, aí 200 sinais, 15 sinais. E começava a fazer aquelas perguntas bem aceleradas, e tome sinal, e eu tinha que repetir. Então, era bem intensivo, a gente ter que desenvolver entre o trabalho de urgência e entre o assimilar da Libras, porque assim como ela me incentivou, e ela é, sim, a minha inspiração hoje, e ela me incentivou para isso, ela fazia com que eu realmente decolasse. É tanto que hoje, né, abrindo uma aspa aqui, eu sou o que sou hoje, quanto profissional de Libras, agradeço primeiramente a Deus e segundo a ela por ter me dado tanto suporte e acreditar realmente que eu poderia jamais ter que ver uma cena daquela novamente. Então, o que é que acontece? Depois que a gente começou esse passo a passo, ela começou a arrumar uns cursos para mim, e eu não vou conseguir aprender isso, que a gente tem isso. O que é novo, a gente acaba que ficando, sabe, Carla, meio com receio, com medo, porque é um novo, mexer com as mãos, o que é isso? Não sei. Às vezes não ter na mão realmente o alicerce de saber para que serve realmente aquela comunicação? Né? Que ali não é um simples sinal, ali não é um simples gesto, não é uma mímica, é realmente uma língua. Né? E aí eu comecei a frequentar cursos, aí fui para um curso básico. Fui para o segundo curso básico, porque não me senti apta a ir para o segundo. Aí fiz o segundo. Quando eu fui para o terceiro curso básico de novo, porque mesmo assim ainda não me sentia apta, aí eu encontrei como professora uma outra colega. Aí essa colega, o que é que você está fazendo aqui, mocinha? Pode ir embora para o segundo módulo. Aí lá vai eu para o segundo módulo. Aí pronto, aí do segundo módulo comecei a me permitir avançar. Segundo, terceiro, quarto. Então foi quando eu fui para a FUNAD, aí frequentei FUNAD, fiz curso de tradutor e intérprete de Libras. Depois que eu terminei o curso de tradutor e intérprete de Libras, avancei, já era formada em assistente social, aí fiz uma especialização em Libras, fiz uma especialização em educação inclusiva e fui crescendo na área, tudo voltado mais a Libras. Comecei a frequentar cursos pela UFPB, né, cursos de extensão que tinha lá, e fui avançando. E existe, sim, faculdades, né, que no caso a UFPB é uma faculdade, lá tem o curso de Letras Libras, né, pela UFPB, a graduação, a licenciatura. Entendi. Tem pela UFPB e tem pela UEPB. Né? Existe o curso e várias instituições particulares também já trabalham com um curso superior de Letras Libras. Como um curso de português, né? De português, inglês, como qualquer uma outra língua. Qualquer outra língua. Por quê? Porque, Carla, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Às vezes pensa que a Libras é uma, vamos dizer, como eu havia dito, são gestos, são mímica. Não, ela é uma língua completa como qualquer uma outra. Ela tem a gramática, ela tem a síntese, ela tem a pragmática, ela tem a fonética, ela tem toda uma estrutura gramatical própria. Então, ela é, sim, a nível superior, né? É necessário. Não sabia. Eu acho que muita gente também não sabia dessa informação. Eu não sabia que tinha disciplinas, né, optativas nas universidades, principalmente federais, estaduais, que tem essa disciplina, particulares também, sim. Mas não que já era um curso de nível superior. Sim, nível superior já.
Optativa realmente existe também nas faculdades privadas, né? Então, ela acaba aqui sendo optativa, né? Mas eu acredito fortemente que até essas optativas em faculdade ainda seja momentânea, né? Porque o decreto 5626 de 2005, ele traz lá no capítulo 7, né? Ele tem lá a questão realmente a obrigatoriedade desses cursos, né? Ser, tipo, profissional, não, tipo assim, o estudante precisar realmente ter o conhecimento da língua brasileira de sinais. É uma disciplina obrigatória e não mais optativa, para que o profissional, área de medicina, tá lá o médico, ele também aprender a disciplinazinha lá de Libras, para poder também ter a comunicação e assim todas as profissões de atendimento, né? Principalmente atendimento ao público, né? Quanto professora de Libras, né, assim, mais voltada um pouco mais para a saúde, uma das abordagens que eu mais faço com meus alunos é o seguinte, quando a gente vai se formar, né, a gente levanta, faz a nossa promessa e a gente não diz, eu prometo salvar vidas, eu não vou poder salvar disso tudo porque eu não sei me comunicar. Né? É muito forte essa fala que eu trago, eu sei disso, mas eu trago porque realmente é para tocar. Né? Você não tem como chegar e dizer quem você vai escolher para poder acolher, ajudar, tirar de um quadro assim, tipo de urgência, emergência. Grave. Então, eu digo que sutilmente e humildemente, né, eu falo para todos e todas que eu possa ter contato e digo, gente, um pouco, não precisa muito. É um pouco, é só um conhecimento básico para poder realmente você incluir essa comunidade. Falar o básico. Mas a questão de tradutores e intérpretes de Libras, como a gente já citou aqui, né, ainda é escasso, né? E existe quais são os principais desafios, né? O que o setor público, pelo conhecimento da senhora, pelo que a senhora vê no seu dia a dia, o que tem sido feito para poder estimular isso, para poder esse número de tradutores e de intérpretes, de pessoas que realmente sabem pelo menos o básico de Libras, aumente, né? Haja esse interesse maior, né? Então, Carla, ainda é um grande desafio, né? É um grande desafio porque para estes profissionais, né, eu me enquadro nesse quadro de profissionais, porque também sou tradutora e intérprete de Libras, e aí a gente não tem cursos de formação continuada. Entendi. Né? Aquela formação, aquela parte onde vamos dar complemento ao que já se existe. Então, eu, quanto profissional, se eu quiser avançar no meu conhecimento e aumentar a minha experiência, eu vou precisar, de verdade, treinar no meu dia a dia. Treinar no meu dia a dia, visitar programas no YouTube, profissionais, ter contato com a comunidade surda. Então, esses são os recursos de formação que a gente procura quanto tradutor e intérprete de Libras. Então, o desafio ainda é muito grande. As barreiras ainda são bastante a se enfrentar, né? A gente vai voltar agora a falar do dia 26, né? Hoje, 26 de setembro. E, assim, para a gente, né, para a Associação Mão Amiga, é uma alegria imensa estar falando sobre esse tema e sobre o dia 26, porque existe realmente essa carência, como a gente já tem falado aqui, né? De dar uma atenção, de ter... Hoje em dia, né, através justamente da lei, é obrigatório, né, em grandes eventos, independente se tem surdos ou não, ter ali um intérprete, um tradutor de Libras, para uma quantidade de 500 pessoas, não é isso? Então, já é obrigatório. Então, a gente tem percebido que nos últimos anos, ainda bem isso, né? Está se tendo um olhar mais voltado para a comunicação, para a acessibilidade, para a inclusão dos surdos. Dona Rosângela, dia 26 de setembro, o que representa para a senhora? Qual a importância para a senhora como profissional, como pessoa, essa data? Então, Carla, a data 26 de setembro, né, ela é de muita reflexão e respeito. Por quê? Porque ela traz, na verdade, como eu já havia dito até antes, ela reflete, através dessa data 26 de setembro, toda a luta e toda a conquista do surdo em meio à sociedade, né? E uma dessas conquistas é o reconhecimento da Lei de Libras, né? Que é a Lei 10.436. Então, o 26 de setembro, ele traz um mês... Ele é o mês todo alusivo à comunidade surda. E aí, dentro do mês todo, em todos os espaços, é comemorado. Eu costumo dizer que de forma festiva mesmo, né? Porque foram
muitos os sofrimentos lá atrás, todas as lutas, para que essa comunidade surda hoje realmente, aos poucos, ela venha tendo esse reconhecimento em meio à sociedade. Para você ver, como você disse aí, hoje a gente vê que mesmo com algumas ainda dificuldades, com a falta de algumas formação, ainda algumas coisas, mas a gente vê também algumas conquistas já se avançando, como tipo ter o intérprete de Libras em certos espaços, né, em alguns espaços, que deveria ser em todos, porque o surdo ele não pode estar excluído de nenhum espaço. Independente né, de quantidade de pessoas. De quantidade de pessoa, né? Eu ainda acho que ainda falta muito, tipo, na parte da televisão, né, da mídia. Então, se falta muito ainda a se fazer. Mas eu também tenho percebido, não vou ser desonesta em dizer que eu também não estou percebendo que está tendo alguns avanços, que algumas coisas já estão meio que desenvolvendo a favor da comunidade. E isso tem me deixado bastante feliz, né? E com a esperança que muito ainda vai ser feito. Vai ser feito. E, inclusive, né, um dos assuntos que eu deixei para falar um pouco, a gente já está caminhando para o final. É rápido, voando, que conversa boa, passa rapidinho. Mas a respeito do curso de Libras que a gente está sendo ministrado na Associação Mão Amiga, com a professora Rosângela. E esse curso é uma extensão do projeto Construindo Campeões, a Associação Mão Amiga, como já foi falado nos episódios anteriores, a gente tem um projeto voltado para cursos profissionalizantes, palestras e para jovens para entrar no mercado de trabalho. Então, existe todo um suporte, tanto para o lado do mercado de trabalho, como também para o empreendedorismo. E aí, o curso de Libras surgiu realmente porque a associação viu essa necessidade, né, inclusive, temos beneficiários que são surdos também na associação, e houve essa necessidade, e aí a gente fez o convite para a professora Rosângela aceitar esse desafio, e já foi formado, né, uma turma de nível básico, e a gente está iniciando outra turma de nível básico, porém, as vagas já estão esgotadas, né? Graças a Deus por isso, porque é bom, porque é sinal que as pessoas têm se interessado em aprender Libras. Então, conta como é que está sendo esse processo na Associação Mão Amiga, dona Rosângela, como é que está sendo esse processo seu com a associação, com esse curso? Então, primeiramente, parabenizar, né? Parabenizar mesmo, né, a todos que fazem parte da Associação AMA, né, em virtude de poder ter esse olhar em observar realmente a necessidade de acolher, né, em trazer a Libras. Quando você traz esse conhecimento da Libras, você não está só incluindo o surdo, você está verdadeiramente participando. E quando a gente participa dessa forma, desse mesmo jeitinho que a AMA está fazendo, aceitando o surdo na associação, tendo essas aulas, né, que são aos sábados, né, as aulas acontecem todos os sábados, são 3 horas aula, 15 encontros, que dá um total de 45 horas, né, de certificado. Concluímos uma turma mês passado, no dia 29, concluímos uma turma de nível básico, estamos com outra turma já caminhando agora para o dia 4, né, que está bombando, estou sabendo que a demanda, a procura está grande, né, graças a Deus, esse é um dos requisitos que eu digo que a sociedade em si está tendo um olhar, né, mais, como é que eu lhe digo, mais acolhedor para essa comunidade, porque agora a procura pelos cursos não é só uma questão de oferta só da AMA, né? A AMA diz, está aqui, né? Ela dá aqui, a vara está aqui, o curso. Então, para que essas pessoas venham, realmente é um interesse de cada um. E isso é aplausível, é um acolhimento, né? Então, terminando a turma no dia 29 de agosto, a primeira, e concluindo já a segunda, e iniciando, na verdade, a segunda agora, dia 4. Certo? Então, a gente já deixa o convite para outros e outras, né? Porque eu acredito, eu não sei nem como é que está o processo de agora, né? Mas eu acredito que já deve ter fechado. A turma, com certeza. A gente até as últimas vezes que a gente olhou, já estava aí passando dos 40 alunos. Também não pode ser muitos alunos, né? Para não influenciar na didática e não atrapalhar o aprendizado. Mas, assim, fica para uma próxima. Se você tem interesse, continua seguindo a gente nas redes sociais, acompanhando os podcasts, que a gente vai estar anunciando quando houver também uma outra
abertura de outra turma. Existe uma diferença, antes da gente finalizar, eu vou perguntar aqui para a Rosângela, existe uma diferença do surdo que nasce com já surdo, né? Já de nascença, nunca ouviu na vida, nunca vai ouvir até então, né? E tem aquele que adquiriu com o tempo, né? Perdeu a audição, às vezes já perdeu a audição adulto, né? Sim, sim. Explica pra gente como é esse... já que sua área de saúde, né, já está há muitos anos, acho que você vai ter uma bagagem para poder explicar para a gente essa diferença de como devem ser tratados, né, a forma correta de falar, porque antigamente falava, o mudo, não existe mudo, né, então existem termos pejorativos que as pessoas usam por falta de conhecimento, não é por maldade, mas por falta de conhecimento. Fala um pouquinho dessa questão para a gente e explicar essa diferença. Então, a terminologia, né, na verdade, a nomenclatura a ser usada para o público é surdo. Independente de você conhecer se ele é mudo ou surdo, então é surdo. Existe o mudo? Existe, né? Mas o mudo é quando ele tem problema, no caso, eu não digo problema, ele tem alguma deficiência nas cordas vocais, na parte do fonador dele. Então, se ele não emite som, então ele passa a ser uma pessoa muda. Mas que escuta normalmente. Mas que escuta normalmente. Certo. Agora, se essa pessoa, ela não escuta, mas ela emite algum tipo de som, né? Qualquer tipo de som ela emite, então não quer dizer que ela é muda. Então, ela é surda. Então, existe o surdo e o DA. O surdo, ele pode ser caracterizado como um surdo pré-linguístico. O que é o surdo pré-linguístico? Ele nasce surdo, né? No que ele nasce surdo, não teve aquisição à língua portuguesa, que no caso, para o surdo brasileiro, a língua portuguesa é a segunda língua, né? A língua portuguesa é a segunda língua para o surdo brasileiro. E a sua primeira língua é a Libras, que é a língua materna dele. Então, quando ele nasce surdo, né, até os seus 2 anos de idade, ele é considerado surdo. A criança nasce, Carla, e aí depois tem aquisição à língua portuguesa. E depois dos 2 anos de idade, 3 anos, 4 anos de idade, por algum motivo, alguma doença de infância, essa criança, de repente, perdeu a audição. Então, ele é considerado um DA, deficiente auditivo. Ele nasceu, teve aquisição à língua portuguesa e, por algum motivo, né, acabou sendo acometido pela surdez. Então, ele passa a ser ADA. E aí, para resumir, a gente pode entender como um pré-linguístico e um pós-linguístico. Poderíamos entender dessa forma. Geralmente, então, geralmente é surdo. Não está errado, não tá independente, errado. Até porque às vezes a pessoa não tem intimidade, não vai saber a origem da, né? Você está entendendo? Não tem intimidade, não tem como saber. Me conta aí como é que é a sua história para poder ver se eu vou lhe chamar de ideal ou de surdo. Não vai ter como fazer isso. Então, logicamente, você vai precisar chamar surdo e não é pejorativo de jeito nenhum. Surdo mudo existe? Não existe surdo mudo, de jeito nenhum. Aí é pejorativo. Entendi. É surdo e tá tudo certo. Perfeito, então. Uma aula agora para a gente não sair aí falando besteira, não sair falando. Mas foi um prazer enorme receber a senhora aqui, Elisa. Eu chamo senhora, você, uma hora eu chamo senhora, outra eu chamo você, porque a conversa vai ficando íntima, mas a gente quer manter o respeito, mas enfim, é isso. Foi um prazer recebê-la. As portas estão abertas, né, da Associação Mão Amiga, como já sabe, né, através do curso, vai estar lá sempre com a gente toda semana. E aí, eu gostaria de deixar um espaçozinho, caso você queira fazer vamos trazer uma mensagem, trazer alguma reflexão a respeito disso, a respeito da comunidade surda, ou quiser fazer algum apelo, fique à vontade dessas considerações finais. Sim. Então, geralmente eu costumo muito dizer, sabe, que em meio à sociedade a gente não basta incluir, tem que participar. E como é que a gente participa? A gente participa sendo multiplicadores. A gente é multiplicadores das informações, dos aprendizados, da vivência e multiplicadores do que é bom, do que seja bom, do que seja benéfico, né? Então, você aprender Libras, saber a língua do coleguinha, do primo, do irmão, de um amigo surdo, né?
Isso aí é mais do que um gesto de amor, é um gesto de carinho, de atenção, de respeito. É uma acessibilidade que você dá, fazer com que aquela pessoa ela possa se sentir dentro do seu país, literalmente, e não se sentir um estrangeiro dentro do próprio país. Porque, geralmente, quando o surdo transita dentro de uma sociedade e não existe essa comunicação com ele, é o mesmo como se ele fosse um estrangeiro. Então, a gente precisaria realmente. Precisaria não, precisa realmente acabar com isso. E cada um basta fazer um pouco. Não precisa ser fluente, mas precisa ter um conhecimento, poder fazer um acolhimento, pedir uma calma, dizer eu vou te ajudar, eu vou procurar alguém, alguns sinais soltos, alguma coisa, mas algo que você possa dizer a ele, você está aqui, a gente está com você, não te preocupa. Não é uma questão de, isso é muito Um bom bonitinho. dia, uma boa tarde, É né? um bom Um dia, oi. uma boa tarde, um oi. Algo que você possa dizer, né? Porque, como a gente sabe que é uma língua, né? A gente sabe que existe todo um estudo, para poder atingir uma fluência, toda uma dedicação, todo um contato com essa comunidade. Então, qual é o recado que eu digo? Convide um surdo para a sua vida. Adote um surdo. Adote um surdo, troque o WhatsApp com ele, converse, interaja, vá numa associação de surdo, vá nos espaços aonde a cultura deles pede mesmo, que é aqueles momentos de encontro, festivo, que eles estão sempre vivendo, a vida segue. Só que eles preferem estar em lugares, em espaços onde realmente se acumule mais surdo, porque é onde tem a comunicação. Como é que eles podem vir para a gente, para um lado onde está uma comunidade ouvinte que não sabe Libras, como é que ele vai se interagir ali? Vai ficar sempre, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É meio desajustado, é bem sabe, é bem Desanimador. constrangedor e desanimador. É. Então, o recado que eu dou e que eu deixo, Carla, na verdade é esse. Incluir só não. É preciso participar. Então, é isso. Vamos participar. Eu gostaria de convidar vocês também a seguir as nossas redes sociais, o AMA Filial Bahia, o AMA Oficial PB, todas as associações, inclusive a nossa filial lá em Bahia também. E é isso, gente. Foi um prazer muito grande recebê-la aqui. E a gente encerra esse podcast com essa mensagem. E espero que vocês tenham gostado. Aproveita para assistir os outros episódios também. E a gente vai estar atualizando vocês através das redes sociais, através do site, sobre cursos, sobre o projeto Construindo Campeões, que ainda está em andamento, certo? Um grande abraço. Foi um prazer enorme. Tchau, tchau.